Bom dia, começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia pela rede Evangelizar via satélite para todo o Brasil. São 2.170 cidades, são 19 capitais. E aí entra mídias sociais, né? YouTube, que é muito importante, o Facebook, Instagram, também pela net, também pela Sky. Uma audiência assim incrível que a gente agradece muito. E o programa de hoje nós vamos tratar da psicanálise. Aliás, psicanálise foi seu tempo que era algo assim só para transtorno mental, né? Hoje é muito mais amplo. Atualmente atua assim com uma ótima maneira de ampliar autoconhecimento e desenvolver, né, controle emocional e outros problemas mais ligados à área, né? Para falar sobre o tema, nós convidamos hoje uma brilhante médica profissional, doutora Bárbara Ferraz de Campos. Doutora Bárbara Ferraz de Campos é formada pela Federal, ela atua na psicologia, na psicanálise, é especialista em saúde mental e também em atendimento tanto a criança como adolescente, como também adulto. O que é saúde mental? Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia, Mário Celso. A saúde mental envolve os aspectos biopsicossociais. Então, esse bio que a senhora fala, o que é? Bio tem a ver com o organismo. Organismo. Com as questões orgânicas, né? Psico, as questões emocionais e social, as questões relacionais. E o que ela envolve? O que envolve a saúde mental? Esses três aspectos, então, basicamente as relações do ser humano e o seu organismo, o seu emocional e as relações. Então, o trabalho, as relações emocionais... Ansiedade, né? Como o sujeito pode lidar com as dificuldades e com as alegrias que a vida lhe proporciona. Geralmente a vida também traz muita frustração. A frustração é fruto da saúde mental? Não, a frustração é fruto da vida, né? Ela faz parte da vida. Mas leva a problemas? Mas pode levar a problemas. Então, uma boa saúde mental envolve quando o sujeito sabe lidar e tem boas habilidades para poder lidar com a frustração e também lidar com as alegrias. E a saúde mental, ela gera ansiedade. E a ansiedade, ela leva a doenças? A ansiedade pode levar às doenças e pode haver doenças relacionadas à ansiedade. Quando a ansiedade é desproporcional ao quanto seria normal, né, entre aspas, para aquele evento. Voltando às doenças, seria o quê? Gastrite, úlcera, ligados ao emocional também? Isso geralmente é quando o estresse ou a ansiedade, eles daí chegam a afetar o corpo, porque às vezes a ansiedade, ela é uma ansiedade por um evento pequeno, por exemplo, e a um show, né? Gera uma ansiedade onde a pessoa daí começa a não conseguir dormir ou tem alguma crise de ansiedade. Vira um programa de televisão? Vira um programa de televisão ou quando a pessoa, quando essa ansiedade começa a ficar muito grande, ela começa a afetar o corpo e em cada pessoa ela pode afetar uma parte do corpo diferente. E como vai diminuir essa ansiedade? Essa ansiedade diminuir, é importante a pessoa ver como ela pode lidar com essa ansiedade. Geralmente exercícios físicos melhoram muito, às vezes alguma lista. Meditação, uma boa alimentação. Em alguns casos a pessoa precisa daí de análise ou de uma terapia para aprender a dimensionar o evento com a sua ansiedade, porque às vezes é bem isso, show não é um evento que a pessoa precise ter um ataque de pânico. Sempre nós trazemos a participação da população nas ruas da cidade, porque é importante saber o que o povo está pensando. E agora o povo pergunta, vamos lá. O que eu faço para ter uma boa saúde mental? Para ter uma boa saúde mental é importante focar em várias áreas da vida. Na saúde física, nas relações e também nos mecanismos emocionais, sempre fortalecer os mecanismos emocionais de ansiedade, de estresse, focar nessas três áreas é muito importante para ter uma boa saúde mental. Então, para identificar isso também não é fácil, né? Pessoa com extrema agressividade pode ser um sinal de transtorno mental? Geralmente, uma extrema agressividade é um sinal de que alguma coisa não vai bem relacionado à saúde mental. E existe um tipo mais grave de saúde mental ou de transtorno mental?
dependendo, alguns, não é um tipo, mas alguns tipos, principalmente os ligados à agressividade contra si e contra os outros, no geral são os considerados mais graves, até porque oferecem risco. Nós vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação no Saúde Dia a Dia. O povo pergunta. Vamos lá. Qual a diferença entre transtorno e doença mental? Essa é uma excelente pergunta. Geralmente a doença é quando são os fatores que desencadeiam são possíveis de serem identificados. Atualmente, a ideia de transtorno está sendo substituída pela ideia de espectro. Então, essa palavra transtorno está sendo substituída por espectro, como, por exemplo, no espectro autista, que é de um ponto ao outro, dentro de uma amplitude, a gente pode considerar que... A senhora falou em autismo. O autismo tem relação com a saúde mental? O autismo tem relação com a saúde mental. Qual seria essa relação? A relação do autismo com a saúde mental é porque no autismo existe... hoje em dia se diz que a pessoa não tem um autismo, mas é autista. Mas é uma condição toda própria, especial de estar no mundo. Então, às vezes é preciso algum acompanhamento, não só para o próprio sujeito se adaptar ao mundo, mas também para que o mundo se adapte ao sujeito autista. A criança pode ter depressão? A criança pode ter depressão. E pode começar na primeira idade já? Pode começar, assim, que a gente pode identificar os sintomas já na primeira idade. E o tratamento, ele é igual ao adulto ou é diferenciado? Geralmente, os tratamentos para as crianças, eles são adaptados à realidade da criança e como a criança possa entender. Mas, às vezes, pode precisar de intervenção medicamentosa e também das terapias. E agora, mais uma participação da população. O povo pergunta. Vamos lá. Como ajudar uma criança a enfrentar o medo? Uma excelente pergunta. Os medos das crianças, eles são sempre muito bem fundamentados e, no geral, os medos, eles auxiliam a criança a superar alguma fase do desenvolvimento. Então, é sempre muito importante prestar muita atenção nesses medos e que os adultos possam acolher o medo da criança, deixar com que a criança possa se expressar, falar sobre esse medo e fornecer sempre muito auxílio, muito acolhimento para a criança. Agora, diz que às vezes a criança no ócio, ela realmente começa a ter vários problemas, entre eles a ansiedade, a depressão. E qual é a diferença do ócio e do lazer? O ócio é quando a criança ou o adulto, o adolescente, ele fica absolutamente inativo, sem nenhuma atividade e muito pouco produtivo. E no lazer é quando essa criança está se divertindo, está produzindo, está fazendo atividades que isso produz e também produz crescimento no desenvolvimento da criança. Hoje em dia, com o celular, é difícil ficar no ócio, né? É difícil, mas o celular, é interessante essa pergunta sobre o celular, porque o celular, no geral, a criança fica muito passiva diante do celular. E toda brincadeira é como se fosse um trabalho para a criança. Isso ajuda que a criança desenvolva e adquira comportamentos e habilidades que vão ajudar a levá-la para outras fases, a crescer. No caso do adolescente, quando que os pais devem buscar ajuda para um adolescente mais rebelde? A rebeldia faz parte da adolescência e é importante que exista essa rebeldia para que o adolescente possa romper, principalmente com a infância. Mas a rebeldia precisa de ajuda quando ela de uma rebeldia vira uma agressividade e quando esse comportamento está destrutivo. A esquizofrenia é um transtorno mental? A esquizofrenia é um transtorno mental. O que é a esquizofrenia? Isso para o telespectador que não sabe. A esquizofrenia é um espectro dentro dos transtornos mentais, onde há uma despersonalização e um descolamento da realidade, onde o sujeito começa a perder a sua consciência do seu corpo e também da realidade. Então, é muito importante que o sujeito ou a família busque ajuda. Pode começar na infância.
Pode começar na infância. E pode ser mais grave na fase adulta. Geralmente o desencadeamento da esquizofrenia não é na infância, ele é na fase adulta. Muitos artistas tiveram, muitos artistas ainda sofrem com esquizofrenia, por isso que é bom sempre ter um alerta. Nós voltamos daqui a pouquinho na TV Evangelizar com o tema sobre psicologia e psicanálise. Até já. Saúde dia a dia. O tema de hoje é psicologia, mais direto na psicanálise. Doutora Bárbara Ferraz de Campos está conosco. Doutora Bárbara, nós estávamos falando sobre esquizofrenia. Isso é ligado também à psicose? Isso. A esquizofrenia é uma forma de psicose, é um dos tipos da psicose onde o sujeito perde, de alguma forma, o contato com a realidade. Vê coisas que não existem. Isso, tem alucinações e... Tem alucinações. Delírios e alucinações. Isso pode levar a consequências, né? Porque pode assustar até familiares. A criança tendo um surto, os pais não sabem o que está acontecendo e muitas vezes é uma psicose. E é uma psicose. Geralmente as psicoses se desencadeiam um pouco mais tarde, mas às vezes já na infância a criança já tem alguns comportamentos que lhes fogem um pouco do padrão. Confunde com outras doenças? Se confunde muito com outras doenças. Por isso que é importante a escola, né? Professores, diretores, a importância da psicologia na escola, qual é? A importância da psicologia na escola é poder auxiliar os professores, poder dar suporte, poder reconhecer casos graves que precisam ser encaminhados, tá? Para um tratamento mais pontual que foge do alcance da escola e poder auxiliar na aprendizagem e poder principalmente trabalhar as relações dentro da escola. A TV Evangelizar sempre traz a participação popular. É importante saber o que o povo está pensando. Vamos para as ruas da cidade, o povo pergunta. Vamos lá. Fazer uma lista com todas as atividades do meu dia ajuda a diminuir a ansiedade? Acredito que ajude a diminuir a ansiedade, principalmente no sentido que organiza a pessoa. É muito importante, quando se faz uma lista, poder elencar as prioridades dessa lista, porque às vezes fazer uma lista pela lista não ajuda. Não é o diário, né? Não é o diário. É uma lista mesmo. É uma lista que tenha prioridades, porque, por exemplo, dobrar uma roupa não tem a mesma prioridade do que pagar uma conta. Certo. Então, é sempre muito importante que dentro dessa lista as prioridades ficam claras, o que pode ficar para outro dia e o que tem que ser feito nesse minuto. Porque cada criança ou cada adolescente tem o seu potencial particular, né? Sim. Tem o que ele pensa, o que ele quer, o que ele busca, né? Eu sempre digo que cada criança, na avaliação, ela tem que ser avaliada sendo comparada consigo mesmo. Cabe aos pais, cabe aos professores também prestar atenção nesses detalhes, não é isso? Prestar atenção nesses detalhes e também poder abrir a escola, principalmente, para novas possibilidades e para novas formas das crianças estarem no mundo e não sempre deixar a escola muito fechada, onde as crianças precisam ser tão padrões. O jovem no isolamento ou perdendo interesse por atividades, se afastando dos amigos, isso é perigoso. Isso é sempre um sinal de alerta. Tem que analisar e conversar com Primeiro, a primeira coisa é sempre conversar com esse adolescente, conversar com esse jovem, abrir, a família se abrir para poder acolher esse jovem e, se preciso, encaminhar, poder conversar, buscar ajuda, porque o isolamento pode sempre ser um grande sinal de perigo. O transtorno bipolar é comum em adolescente, em criança? O transtorno bipolar é comum, né? E em crianças ele é bem menos comum, mas em adolescentes ele pode começar a aparecer, principalmente assim, e é difícil dele ser definido, porque é da adolescência essa modulação de humor, né? Tá muito feliz no momento, daqui a pouco tá mais chateado, então é importante ver o que disso passa
para um transtorno mesmo. Que pode levar a um transtorno alimentar. Que pode levar a um transtorno alimentar e que pode, porque na adolescência é um período onde todas as questões com o corpo, que tem a ver com transtornos alimentares, com isolamento, eles estão mais pungentes, eles estão mais presentes. Então é sempre importante ver o que disso precisa mesmo de ajuda e de tratamento médico ou psicológico. O programa de hoje é a psicanálise, né? Psicologia, psicanálise são sempre integrados. A doutora Bárbara Ferraz de Campos está conosco e agora vamos às ruas da cidade. O povo pergunta. Vamos lá. Ter uma alimentação saudável ajuda na saúde mental? Ajuda sim. Uma alimentação saudável e uma vida que busque, que tenha essa visada na saúde, sempre ajuda na saúde mental. Exercícios, né? Exercícios, uma rotina saudável que vise ter uma hora, um momento de lazer, uma alimentação saudável. Quando a pessoa está cuidando de si, automaticamente a pessoa está cuidando da sua saúde mental. A psicanálise, né, é um método terapêutico, né, que ele foi assim desenvolvido por aquele médico austríaco muito famoso, Sigmund Freud, né? E a partir dali muitas coisas começaram, inclusive a descoberta do toque, né? Roberto Carlos tem toque, ele sofre com isso. A Anitta, cantora famosa de muito dinheiro, muito recurso, mas tem toque. O toque, transtorno obsessivo compulsivo, é um grave problema da atualidade, né? É um problema da atualidade. O transtorno obsessivo compulsivo, todos nós temos alguns comportamentos obsessivos. Verdade, né? verdade. Conferir a chave, lavar a mão, colocar as coisas em alguma determinada ordem, e isso tem a ver com ordem e para a gente se organizar e se localizar no mundo. O importante sempre é ver se essas atividades, essas atitudes estão atrapalhando alguma outra atividade do nosso cotidiano. Por exemplo, a gente está se atrasando para o trabalho de tanto que está conferindo a chave do carro. Se não está se atrasando, então ok. Né? A gente tem alguns casos que a pessoa começa a ter problema de pele de tanto que está lavando a mão, mas que todos nós, isso não é toque, não é um transtorno obsessivo compulsivo. É uma ação de repetição. É uma ação de repetição que faz com que a gente tente ir se organizando. Não é cacuete também, né? Não é o cacuete daí já é tique, né? E que isso faz, e geralmente quando a gente está ansioso, a gente repete mais essas... É verdade. E o papel dos pais nessa hora do toque? Ver uma criança com toque, ver um adolescente com toque, o que os pais fazem? Os pais, é importante que os pais não reforcem o toque, né? Não fiquem, mas então vamos lá, então vamos fazer mais um pouquinho. E que os pais vejam se isso está atrapalhando, por exemplo, os estudos. Se isso de se vestir e ver se a roupa está bonita. Que muda o comportamento, né? Se isso está mudando o comportamento ou não. Agora, perda de sono, perda de apetite, também pode ser um transtorno mental? Pode, e geralmente a perda de sono e a perda de apetite, eles estão ligados à ansiedade. As pessoas, quando estão mais ansiosas, podem ou perder o sono ou perder o apetite. É importante verificar se essa ansiedade tem fundamento, se é perto de alguma prova, de alguma avaliação ou de alguma atividade que vai exigir um pouco mais daquele sujeito, ou se é uma ansiedade generalizada, que ela não tem nenhum objeto no cotidiano. Então, daí é importante investigar o que pode estar acontecendo. Eu achei interessante a pegada do ócio, né? Como é que a gente faz para o ócio virar um aliado do ser humano? Porque é importante que a gente descanse, porque o nosso cérebro, se ele ficar muito cheio e muito sobrecarregado, vem a ansiedade e ele vai começar a trabalhar, né? Nós vamos começar a trabalhar na sobrecarga, isso é o estresse. E yoga é bom para isso? Yoga é excelente para isso, né? Todas as atividades que possam nos descansar e nos deixar mais relaxados e menos focados nas atividades repetitivas do dia a dia, ele pode liberar a nossa criatividade. Entra meditação aí também. Entra meditação. Artes marciais, exercícios físicos, tudo que possa nos distrair dessa rotina estressante do dia a dia. E isso vale uma coisa assim, que a pessoa
goste, sinta prazer naquela atividade. Não adianta eu te dizer assim, Mário Celso, vai fazer yoga, se você tem horror de yoga. Aí vira mais uma obrigação. Tem que ter prazer. Tem que ter prazer. O tema de hoje é saúde mental, né? E saúde mental, a gente sabe, pode ser uma doença, pode levar a doenças, mas o importante é a prevenção. E nós estamos focando muito aqui em prevenção. Vamos às ruas da cidade e o povo pergunta. Vamos lá. Qual a importância da rotina para a saúde mental? A importância da rotina para a saúde mental é que a gente possa se organizar e não viver no caos, né? Então, a rotina faz com que nós saibamos quem somos. Então, é muito importante que a gente possa estar organizado, saiba o horário de acordar, de dormir porque isso nos deixa mais tranquilos e mais calmos. Agora, que a rotina não seja tão estressante que nos coloque num grau de estresse absurdo que faz com que a gente estoure de ansiedade. A mulher tem mais chance de ter transtorno mental? Diz que teria 40% a mais? É verdade isso? É verdade. A mulher tem mais chance de ter transtornos mentais. Hoje em dia se sabe que a mulher é mais sobrecarregada que o homem. As mães, né? As mães são mais sobrecarregadas, as mães têm mais atividades. A mulher tem uma rotina mais puxada do que o homem e também pelas modulações e hormonais. Muitas vezes tem a depressão pós-parto. Tem uma frase que diz assim, como lidar com essa frase? Isso que eu queria saber. Amo meu filho, mas odeio ser mãe. Isso existe? Isso existe. Né? A rotina pós-parto, né? Não só pela mudança hormonal do pós-parto, mas quando uma mulher tem um filho, toda a vida dela muda e se transforma. E isso envolve um luto por essa mulher que ela está deixando de ser. Então, principalmente assim, no primeiro filho, essa mulher está deixando de ser uma filha. É verdade. Né? Ela deixa de ser aquela filha que ela foi e está se transformando em mãe. E a maternidade envolve muita coisa. Primeiro, uma responsabilidade por outra pessoa, muito frágil, muito indefesa, muito mais responsabilidade e envolve toda uma mudança na mulher, né? Porque além de mulher, então, esse sujeito agora precisa também ser mãe. Então, a maternidade divide a mulher. Com certeza. E geralmente os pais falam, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu já passei, né? Isso acontece muito. Obrigado pela sua presença no programa e até uma próxima. Né? Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. Agradeço a você, telespectador, muito obrigado pela grande audiência. A gente tem acompanhado aí o índice de visualizações, é impressionante, olha, parabéns, inclusive a toda a equipe do programa, né? Desde a direção, câmeras, produção, olha, muito obrigado a todos que colaboram com esse programa Saúde Dia a Dia. Muito obrigado a você, telespectador, e até sábado que vem, 11 horas da manhã, hein? Até lá.